que foram 2021, que tem as seguintes temáticas. Cada livro ela vai falar sobre o amor, o amar, o acolher e o servir. Então, vamos definir, baseado nesse texto que eu li, quando Jesus disse assim, ó, portanto, ide, está falando do evangelismo, da evangelização. Depois ele falou, ensinai, e depois ele falou, batizando-as. Glória a Deus. Na definição da nossa igreja, o que é a missão da igreja? Vamos tentar aqui com os irmãos definir conforme essa definição. Fazer discípulos, vocês irmãos estão lendo, né? Bem pequenininho assim, fazer discípulos e conduzi-los. Então a nossa missão como igreja de Jesus é estarmos empenhados com esta finalidade de fazermos discípulos. Mas simplesmente não é fazer discípulo, é conduzi-los a amar, segundo lugar, o quê? A acolher, e terceiro, a servir. Louvado seja Deus. Vamos repetir de novo, vamos lá? Todo mundo, numa só voz. Qual é a nossa missão? A missão da igreja. 1, 2, 3. Fazer discípulos e Parou. Peraí. Vamos entrar em sintonia. Tem um pessoal que estão desintonizado ainda. Mas vamos, daqui para frente, vamos ver se as pessoas entram em sintonia. Eu vou repetir, Leia. Você vai dizer bem alto, e as irmãs e os irmãos também. Qual é a missão da igreja? 1, 2, 3. Discípulos, conduzi-los, amar, acolher e servir. Essa é a nossa missão. Louvado seja Deus. Veja aí que tem um ministério-chave, né? Jesus disse, ide, ensinai, ou seja, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa missão de fazer discípulo, ela está dividida nesses 3 objetivos, né? Desse ministério de amar, acolher e servir, né? Como vocês devem estar lendo aí, né? O que seria então amar? Qual é o entendimento que a gente sabe que nessa passagem, tem outra passagem que eu acho muito interessante, que junto com essa forma assim uma definição bíblica do que a igreja tem que fazer. Eu sei que a igreja tem que ser ocupada com muitas coisas, né? Glória a Deus. Um exemplo disso, nós temos as nossas festividades, né? E os jovens, os nossos encontros, mas que tudo tem que ser direcionado à questão da missão do amar. Então, amar a Deus, até a irmã cantou aqui o hino, né? Que Deus amou o mundo, né? Então, nós compreendemos que amar é quando a ação de nossa igreja está voltada a alcançar as pessoas por meio da evangelização. Essa é uma forma de demonstrar amor. É você tentar alcançar as pessoas por intermédio da evangelização. Louvado seja Deus. Pastor, mas eu não sei nem falar de Jesus. Bem, tenha calma. Você vai, aos poucos, você vai desarnando, né, Léa? Né, Esther? Júnior, glória a Deus. Dando testemunho, né? Falando do amor de Deus. Isso é a nossa missão de amar ao perdido pecador. Por acolher, entendemos a ação de recepcionar. Olha aí, como a gente já vai entendendo que a gente fala de Jesus para o pessoal lá fora, e de repente as pessoas recebem um folheto, ou o irmão convida alguém do colégio, e a pessoa vem, e aí a pessoa tem lá o porteiro, as irmãs da recepção, eles fazem aquele sorriso
Colgate. Seja bem-vindo, irmão, irmã, para a nossa congregação. Glória a Deus. Você vai recepcionando e você já vai integrando, acolher isso. E posteriormente você vai estar cuidando de cada pessoa que chega à nossa igreja. Glória a Deus. Então, primeiro passo da questão de fazer discípulo é o amar através do evangelismo. Segundo é acolher, com esses verbos que eu mostrei, né? De você cuidar, de você recepcionar. E o terceiro é servir. Quando nos referimos à ação da nossa igreja, e aí vem um passo mais profundo, né? Que nós temos aqui a nossa cartilhazinha do discipulado. E engajar, o termo aí, ó. Não sei se o irmão está colocando aqui, ó. Engajar no serviço cristão, quem? Só, irmão Wellington, só o departamento da missão, correto, irmão Johnny? Correto? Me responda. É só a missão? Departamento? Quem é todos os seus membros? Engajar no serviço cristão todos os seus membros. Eu queria que o irmão passasse a próxima. Eu achei interessante essa aqui, o público-alvo da missão. Eu lendo isso aqui, ontem eu dei aula para a Esther, achei assim, uma coisa parecida da matemática, não sei se vocês lembram da matemática, viu? Os conjuntos dos números, mas, não, é os números reais, eu estava dando aula sobre, mas o assunto aqui, se você entendeu, aqui nós temos um círculo, e ao redor do círculo nós temos uma palavra, qual é a palavra? Amar, certo? Nós temos um segundo círculo menor, que temos uma outra palavra, qual é? Acolher. E temos um terceiro círculo bem pequenininho, lá no centro dessa circunferência aí, que tem uma outra palavra, qual é? Servir. E note que cada um desses termos, eles alcançam um público-alvo. Por exemplo, Leia, quem é o público-alvo que nós precisamos? É claro que nós temos que amar os irmãos uns aos outros, mas na aplicação da missão, no ID de Jesus, qual é o nosso público-alvo que nós vamos alcançar no quesito amar? Quem? Quem mesmo? A comunidade dos não cristãos, daquelas pessoas que não aceitaram Jesus, que estão afastadas do evangelho, que não estão frequentando a igreja, que estão decepcionados com a igreja. Tem uns crentes que estão decepcionados com a igreja. O pior que tem. Eles não deixaram. Talvez foi algum irmão que foi grosseiro. Mas tem de tudo nas igrejas, né? Tem gente que às vezes está de mal para a vida. Aí dá uma resposta meio grosseira para você. Aí você já está assim meio baleado. Aí você fica, aquele choro. Eu não vou para essa igreja não. Esses irmãos não têm amor. Aí você não começa a se decepcionar, irmãos, e de repente você vai acessar uns canais, que é tudo, tem uns canais aí, para tudo que é gosto. Tem um pessoal aí que detona as igrejas. Aí você vai acessar esses canais, aí você vai ficar mais fraco. Mas, alcançar os não, a comunidade daqueles que não estão frequentando a igreja, daqueles que são, eu até falei um termo uma vez aqui, evangélicos não praticantes. Misericórdia, ainda tem esse. Pois é. O segundo círculo da missão, público-alvo da missão, na questão do acolher, qual é? As pessoas, irmão, as pessoas recém-chegadas. Olha aí o exemplo que eu dei do sorriso, da boa receptividade, do bom acolhimento. Isso aqui, irmão, é importante. A Esther aqui, o Júnior, eles foram visitar umas igrejas aí, que o pessoal só faltaram botar um tapete para eles entrar. É porque eles querem não somente ganhar os não crentes, né? Querem ganhar até os crentes das outras igrejas, né? Tem umas igrejas aí que gostam de pescar
os crentes das outras igrejas. Mas tenha cuidado, viu, irmão? Hã? Não, sem detalhes. Eu quero dizer para você que você tem que aprender nós, no exercício dessa missão, o público-alvo são as pessoas recém-chegadas, que receberam o convite do irmão. Você dá aquela recepção, você acolhe ela. Você, de repente, o irmão deu um folhetozinho que ele fez lá, ele pede para mim dar uma assinatura pessoal, seja bem-vindo. Então isso é a missão do acolher, certo? Não sei se você lembra daquela parábola que eu falei sobre o convite para o banquete. E havia um público-alvo, né? O público-alvo inicialmente eram os convidados que não quiseram. Em Lucas 14, do capítulo 15 ao 24, só lembrando uma mensagem que foi pregada aqui no começo do ano. E de repente ninguém quis vir, aí quem foi alcançado foram os deficientes, né, os cegos, os mancos, os aleijados, e encheram aquela casa. E o patrão ainda pediu para que ele pudesse anunciar mais, trazer mais pessoas para encher aquela casa quando ia participar do banquete. Mas o terceiro grupo da missão do servir, vai entrar quem? Nós, os que já estamos integrados na igreja. Nós vamos precisar de estar integrado no servir. Porque tem algumas pessoas que elas frequentam a igreja, mas dizem assim: irmão, vamos para a oração da segunda-feira. É uns gatos pingados nessa igreja. Isso está faltando o quê? Compromisso com o servir. Eu sei que alguns irmãos estudam, o irmão sempre me fala ali, o diácono Miqueias, tem os outros que trabalham, mas tem uns que fazem o quê? Não, pastor, não posso perder minha partida de futebol do Fortaleza. Ixi, entrei até no contexto agora. Irmão, os cristãos que têm o propósito de se integrar, porque, veja bem, quanto mais vai se aproximando do centro desse círculo, há um compromisso maior, porque o descrente tem algum compromisso? Não tem compromisso de nada. O frequentador, ele vem quando quer, mas o membro tem um compromisso. Glória a Deus. E é só uma oração, uma consagração. É uma escola bíblica dominical, irmã Léa. Pegou no ponto fraco, pastor. Eu acordo, passo a semana toda acordando cedo. Quando chega no domingo, eu quero acordar tarde. E não venho para a escola dominical. Não sei se é o caso de alguns aqui. Misericórdia. Vamos passar adiante do público-alvo. Vamos falar do percurso da missão. Como essa missão vai ser desenvolvida? Nós estamos falando sobre a missão da igreja. A missão da igreja é fazer discípulo, através do amar, acolher e servir. Essa é a temática da mensagem. Vamos para o percurso, irmão. Percurso, irmão, vou percorrer. Vamos lá. O percurso começa, ele desenha o processo de amadurecimento do discípulo. Como o crente, o discípulo pode amadurecer? Inclusive coloca uma figura de uma plantazinha ali, né, enraizando, cheia de umas folhinhas, né, e os frutos. Mas de onde que surge o crescimento? Quando é que começa o crescimento da igreja? Quando é que começa o crescimento? Vamos ver se eu vou entender. Eu preguei aqui a parábola da semente, não, do semeador. O semeador saiu espalhando o quê? A semente. O que é a semente? É o testemunho, é a palavra, é o evangelho. Então, a semente é quando você demonstra amor por alguém. Através de quê? Quando você fala a alguém do evangelho do Senhor Jesus. Você testifica do evangelho do amor de Deus. Então, essa é a semente. Nós temos uma segunda parte desse percurso que o discípulo deve percorrer. Qual é? É o acolhimento. E você vai se enraizando, você vai se integrando, né? Uma plantinha, uma sementezinha. De repente essa planta veio à igreja, ela começa
a crer e aquilo brotou nela uma nova vida. Então ela vai ser acolhida, recepcionada, integrada, cuidando de pessoas alcançadas pelo Evangelho, né? Isso aqui, eu sei que quando a gente vem para o Evangelho, a gente vem com alguns nós. Um dos nós que eu dei o exemplo nas pregações das parábolas, não sei se vocês lembram, eu preguei que nós somos perdoados por Deus, né? Mas no meio das nossas convivências sociais, a gente ainda tem algumas pendências. Que tipo de pendência nós temos? Me diga aí. Irmão, eu sou crente, sou batizado, sou cheio do Espírito Santo, mas eu não vou com a cara daquele irmão. Eu não falo. Se aquele irmão vier para a direita, eu vou para a esquerda. Se vier para a esquerda, eu vou para a direita. Eu fujo desse irmão. Eu não sei que tipo de discípulo é esse. Porque o discípulo tem que aprender a desenvolver, a enraizar em Cristo. E quando ele se enraiza em Cristo, ele tem que praticar uma mensagem difícil para o homem carnal viver, que é a mensagem do perdão. Parábola do credor incompassível, Mateus 18. Vamos para o percurso da missão. A missão passa pela semente. A missão nós temos que enraizar na convivência entre os irmãos, viver bem entre os servos de Deus. E o terceiro, fruto, que é servir através do discipulando, melhor dizendo, deixa eu ler aqui, discipulando e engajando no serviço ao reino de Deus. Então essa é uma questão muito importante do engajamento dos crentes, dos servos de Deus. Estão lembrados da parábola de Mateus 20? A parábola dos trabalhadores. O Senhor está convocando homens e mulheres, jovens, servos de Deus, para trabalhar na sua seara, no reino de Deus, para transmitir algo de Deus, porque o Evangelho, irmãos, é isso. A razão de nós sermos igreja é cumprirmos essa missão. Glória a Deus. Jesus, através da sua palavra, diz: ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-as. Esse termo batizar, está no termo, o texto, né? Indo, ensinando, batizando. O evangelismo, né? Ele fala da integração através do batizando, porque o batismo não é só um símbolo de salvação, é quando você se integra à igreja. Você agora é novo membro do corpo de Cristo na congregação local. Glória a Deus. Vamos definir a missão. Primeiro, a primeira parte da missão é amar. Vamos definir. Lá em Mateus 22, Jesus disse: se alguém que amarás o Senhor, né, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Vocês conhecem essa passagem, conhecem? Depois ele disse o quê? No 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, isso é o evangelho puro. Existe hoje vários tipos de evangelho. Evangelho para tudo que é gosto. Paulo até fala sobre o outro evangelho. Mas nós estamos falando do evangelho da simplicidade, a missão de amar. A missão de amar da igreja se traduz na prática. Eu queria que o irmão passasse o próximo slide. Na prática, existem vários métodos de evangelismo. Poderíamos falar de algum aqui? Qual seria? Métodos de evangelismo. Inclusive amanhã vai ter culto na casa do irmão, se não chover. Não é? Mas se chover, não dá para fazer não, né? Dá não, né? Mas outros métodos de evangelismo são vários. Mas eu quero falar de um aqui que eu achei interessante, que foi abordado esse assunto. Eu comecei a ler no livro. É o evangelismo relacional. O que é isso, irmão? Inclusive, posteriormente, Leia, quando eu tiver, existe alguns, inclusive eu estava ouvindo um pastor falando sobre um projeto chamado Natanael. Eu achei interessante.
a gente pega as coisas boas, né? Projeto Natanael, vocês lembram que um discípulo de Jesus, não estou lembrando aqui o nome dele, mas ele se encontra com Natanael. O que ele diz para Natanael? Ele disse: ei, lá no Adalto, ei, lá tem uma igreja ali, nós estamos lá, os irmãos estão no grupo de vida lá, uma bênção, os jovens lá, assim, entrosados. Eu te convido a você fazer parte lá do nosso grupo lá. Depois vai ter um lanche. Está entendendo? Ou quem sabe, irmãos, o evangelismo relacional por exemplo, existe pais que precisam evangelizar os filhos. Está entendendo? Eu estava vendo ali uma reportagem em que uma pessoa, os pais, eles não cuidam mais dos filhos. É tudo na escola, e quando chega o menino já está... Não há um relacionamento. E muitas vezes você tem que encarar olho no olho. Porque os jovens hoje são altamente, as crianças, já de pequenos, já são altamente doutrinados. E você tem a missão, o evangelismo relacional é as pessoas mais de perto, são as pessoas do trabalho. É por isso que no trabalho exige-se que você tenha uma compostura de cristão de verdade. Que senão você vai dizer assim: eu vou ser crente igual esse jovenzinho aí, esse irmãozinho aí. Você é um crente de meia tigela. Irmão, nosso testemunho conta, irmão. O irmão não fala de Jesus, só fala de coisa. Aí o incrédulo começa a contar piadas obscenas. O irmão fica rindo. Irmão, para com isso de rir com coisas que não convém, irmão. Tu tem que chorar por esses pecadores, ao invés de rir com as piadas dele. Está entendendo? O evangelismo racional, assim como, olha, eu achei interessante, assim como Deus em Cristo, isso está em 2 Coríntios capítulo 5, 18 ao 20. Assim como Deus em Cristo teve como missão restabelecer o relacionamento entre o próprio Deus e os homens, a nossa missão é, através dos nossos relacionamentos, conduzir pessoas a quê? A um relacionamento profundo e verdadeiro para com Deus. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores. Nós temos a missão de levar a palavra da reconciliação do pecador para com o seu Deus, mediante Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. E o filho teve a missão de reconduzir o pecador ao encontro com Deus, de trazer o pecador a um relacionamento com Deus. Os irmãos estão entendendo essa mensagem? Qualquer dúvida, vocês leem 2 Coríntios capítulo 5, 18 ao 20, Paulo vai falar sobre a mensagem da reconciliação, que nós fomos vocacionados para transmitir a missão com as amizades, como eu falei sobre Natanael, mas tem outros. O irmão leu sobre, qual foi o texto que você leu? De Zaqueu, convidou os amigos dele, de repente a turma lá, irmão, Jesus parece que foi mal visto pelos publicanos, porque de repente Jesus estava na casa de Zaqueu, que era um cidadão altamente corrupto, e ele começou a falar das palavras de Deus, e o pessoal que estava lá, esse homem aí, fosse de Deus. Então Jesus diz: olha, os sãos não precisam de médico, mas quem precisa de médico? Os doentes. Então nós temos a missão de amar, e as pessoas que estão próximo de nós, cada um aqui, a missão já estou delegando aqui para mim também, viu? Você vai convidar alguém para vir para o culto de domingo? Estão ligados aí? Estão ligados? Primeiramente você vai orar por essas pessoas, porque eu queria que o irmão pulasse o próximo e no outro, quando tem assim, no outro, pule para o outro. A missão de amar, ela tem os seguintes componentes. Antes de qualquer ação de evangelismo, você vai marcar as pessoas ali próximo de você, e você vai começar a orar por elas. Vocês lembram do projeto que todo ano nós fazemos aqui?
que a gente dá um cartãozinho. Lembra desse projeto? Mas só acontece naquele período, né? Que é o Nordeste para Cristo. Então você vai pegar, orar por essas pessoas, né? Claro que a missão de amar é quando você, como eu falei, você saiu lá daquelas pessoas que não tinham compromisso, você aceitou Jesus, você está se integrando ao corpo de Cristo, você está sendo formatado por Deus, o Espírito Santo está te capacitando para essa grande obra, e Ele vai te enviar, e você vai ser enviado por Deus, e você não pode desistir, né? A gente pode depois entrar em detalhes do acompanhamento, você, por exemplo, aqui nesse lugar. Claro que quando chega pessoas de outras igrejas, pessoas que não estão frequentando outra igreja, né, que estão descongregados, a gente faz o convite para ela congregar com a gente, se somar a gente, né? Mas agora nós temos um procedimento, né? Pessoas que vêm de outros ministérios, nós tem que passar por um procedimento chamado nossa igreja. Porque a pessoa vem cheio de... É como uma ovelha. Como é que a ovelha sai do meio do mato, assim, no capim? Aí vem com o quê, as ovelhas? Cheio de carrapicho, né? Rapaz, é uns carrapichos, viu? É muito carrapicho. Então a missão do discipulado é tirar esses carrapichos. Os carrapichos podem ser costumes diferentes, costumes que a pessoa vem de uma forma, aprendeu errado. Nós temos que fazer as pessoas crescerem, não por questão de movimento. Eu estava conversando com o meu cunhado, ele estava dizendo que uma casa de oração, as pessoas vão pelo movimento. Porque ali tem um vaso lá que derruba o pessoal. Aí eu vou lá. Tem um pastor lá que joga o paletó, o pessoal tudo cai no chão. Se não é um crescimento saudável, se está atrás do sobrenatural, está atrás do cai-cai, você tem que ir atrás da firmeza, da frutificação. Você tem que ir atrás do envolvimento com a obra de Deus. A questão de eventos, você está integrado no evangelismo, na oração, no acompanhamento, uma ligação, está integrado a esta missão de amar. Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, dito isso, eu quero partir para o próximo, o segundo tema, que é o acolhimento. A missão de acolher. A missão de acolher, ela se traduz, como nós falamos, nas ações de recepcionar, integrar, cuidar das pessoas que chegam à nossa igreja. Algumas pesquisas foram feitas aí, diz que a maioria das pessoas que se afastam das igrejas é porque elas são a questão do tratamento, né? Por exemplo, tem algumas igrejas que elas são taxadas como a igreja da fofoca. Aí as pessoas já criaram, foi um pejorativo. Não vou para essa igreja não. Os pessoal aí brigam demais. E acredito que não seja o nosso caso aqui, né? Mas, se tem uns grupinhos. É chamado as panelinhas de Jesus. Sabe o que é as panelinhas? Aí chega uma pessoa lá da igreja, veio visitar. Aí a irmãzinha lá, oi fulana, tudo bem meu? Aí beija, abraça e tal. Aí a pessoa está do lado dela. Quem é essa daí? Sei nem quem é. Começa a olhar dos pés à cabeça. Aí a pessoa vai sentir um peixe fora d'água. Que igreja é essa? Eu vim aqui, só conversa com a panelinha. Vamos quebrar essa panelinha aí, irmão. Aquela irmãzinha que ninguém fala com ela. Presta atenção, fale com essa pessoa também. Não fale só dentro do núcleo da panelinha, não. Vocês estão entendendo? Essa mensagem aqui é um pouco assim, explicativa da nossa vivência de igreja, da nossa missão de igreja. Então esse é o motivo porque muitas pessoas estão se evadindo da igreja do Senhor, é por conta dessas questões, o mau funcionamento da missão do acolhimento. O irmão pode pular o próximo, que nós vamos para a missão de servir, para a gente concluir. Além da missão de acolher, de recepcionar, de cuidar, a missão de amar, de você evangelizar as pessoas que estão próximas de você,
Nós vamos ver exemplos de o próprio Zaqueu, o próprio Mateus, o próprio, como eu falei aqui, Zaqueu, mas tem outro, que convida, que fala para alguém próximo dele, é André. É André. André falou para quem? O irmão de André quem era? Quem era o irmão de André? Pedro. Achamos o Messias. Encontremos ele. Você precisa fazer lá uma visita lá, rapaz. O turrão do Pedro estava lá. Será que é verdade mesmo? Vamos fazer uma visita, né? Você está me chamando? Eu sei que às vezes é uma mãe, né? A mãe cansou de vezes a mãe chamar a gente lá em casa. Eu dizia que eu era filho de crente, mas eu não tinha assim uma definição, sabe? Aí a mãe, rapaz, eu fiz um voto aí, vocês têm que ir para a igreja, né? Tinha até uma irmã minha que tinha uma estratégia, né? Na hora do apelo ela fechava os olhos e fazia que estava dormindo. Porque na hora do apelo os irmãos assim, já... Ei, irmão, tu não quer aceitar Jesus, não? A pessoa fica logo dormindo para ninguém perturbar ela. Ou então a pessoa sabe que vai ter o apelo, ó, pega o beco antes de o culto terminar. Mas a gente não vai forçar ninguém. A gente vai insistir, vai continuar orando. Segundo os ensinamentos, você não pode aperrear, não, deixar a pessoa começar a sentir, ela começar, por ela mesma, ela vai sentir o chamado de Deus e ela vai se decidir. Então a missão de servir, irmãos, ela se traduz nas ações de discipular e engajar, como nós falamos, cada membro da nossa igreja no serviço do reino de Deus. Uma outra mensagem que foi pregada aqui no ano passado, quando nós falamos sobre os... Por isso que eu estou voltando a algumas mensagens, se tornando-se repetitivo, porque a mensagem, eu falei sobre os símbolos da igreja. E um dos símbolos que mostra a igreja atuante, conforme a definição aí, qual é o símbolo? O símbolo do segundo parágrafo. A metáfora da igreja como um corpo pressupõe uma finalidade específica em que cada membro, ou seja, cada pessoa tem a sua finalidade. Por isso, em cumprimento à missão da igreja, cada cristão deve fazer o quê? Hein? Se engajar. O se engajar está tão fraco, né? Se engajar. Meu Deus, vamos lá. Se engajar no serviço ao reino de Deus. Com o quê? Com os seus dons. Olha aí a parábola dos talentos. Na semana passada eu falei sobre isso aqui. Com os seus recursos. Olha os recursos aqui, qual é, irmão? Muitas vezes a igreja precisa da cooperação dos irmãos da igreja, né? Por exemplo, o irmão pensa que todos esses água, né? Luz, os copos que ele bebe água aqui descartável. O irmão não dá nenhuma oferta. Irmão, vamos tirar essa mão mirrada para lá, irmão. Pelo amor de Deus. Tu faz parte dessa comunidade, tu tem que aplicar também os teus recursos nessa comunidade. Não faça de ouvido de mercador, não. A mensagem é para nós mesmo. Glória a Deus, né? Então, os talentos, os dons, os recursos, é você se engajar na obra do Senhor, é você se interessar no trabalho, é você procurar a oração, procurar... Pastor, qual é o caminho da escola dominical? Qual é? Eu não sei nem qual é o dia mais, tanto tempo que eu não venho, que eu não sei nem qual é o dia mais. Qual é o dia mesmo, hein? Escola dominical. Acho que é domingo, né? E o horário qual é, Miquel? Agora é 8h30. As irmãs dão tempo, sair daqui 10 horas e fazer o almoço, rapidamente. Agora, se não tiver boa vontade, não tiver engajado, a escola é os gatos pingados. É os mesmos, as caras de sempre. É os de sempre. Meu Deus do céu. Pastor, essa mensagem está muito pesada para mim. É para você mesmo, tem que falar isso mesmo. Se eu não falar, quem que vai falar? Glória a Deus. Os componentes da missão de servir, eu achei interessante.
É um discipulado contínuo e extensivo. Não para, não. Aconselhamento individual. Eu achei outra coisa importante, em terceiro lugar, irmão, vida comunitária. Claro que a nossa igreja é uma igreja pequena, poucos membros, mas essa questão dos grupos de vida, né? Os pequenos grupos e o grande ajuntamento também. Essa missão de estar integrado, assim, no caso, nós temos os jovens, né? As senhoras não estão mais fazendo esses pequenos grupos, mas as famílias. Mas a gente pode fazer um pequeno grupo aonde, Léa? A Léa me deu uma sugestão uma vez de fazer aonde eu estou, dos meus amigos, dos meus vizinhos, e convidá-los a uma reunião, como o Mateus fez. Até a gente, na época, Projeto Mateus, convidou os amigos, e ali ele foi falando do amor de Deus. Essa é uma forma de você também servir a causa da missão da igreja. Além da questão de você se capacitar, através da leitura, do entendimento espiritual, né, que Deus é quem nos dá a sabedoria, e essa mobilização de toda a igreja para essa grande obra. Meus irmãos, eu acredito que a nossa missão, a nosso compromisso com a obra do Senhor, é fazer discípulos. Jesus disse: ide, façam discípulos de onde? De todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Essa é a mensagem que nós precisamos. Pastor, isso aqui eu já sei de cor e salteado. O problema não é eu saber de cor e salteado. O problema é eu procurar viver isso. Esse não é o problema, essa é a solução. O problema é eu saber tudo isso e não praticar nada. Esse é um grande problema para mim. Que Deus tenha misericórdia de mim, a partir de mim. Que eu possa me despertar, que eu possa me desprender, que eu possa orar mais um pouquinho, que eu possa ter o entendimento espiritual, de buscar mais a Deus, de ter mais um compromisso com a igreja, de ver essas cadeiras vazias, muitas vazias, e dizer: Senhor, eu quero ver esse ano de 23, eu quero que o Senhor possa encher essa igreja, eu quero ganhar pelo menos uma alma para Jesus esse ano aqui, Senhor. Eu quero ganhar pelo menos, mas procure, dentro desse seu, seja o marido, seja a mulher, seja os filhos, seja os parentes, seja os vizinhos, seja alguém de perto de você, procure trazer, procure viver o Evangelho, procure destacar Jesus em você, e as pessoas possam ver Jesus na sua vida. E com certeza, se nós absorvermos esse mesmo Espírito, essa mesma devoção, esse mesmo entendimento, se estivermos nesse mesmo princípio, glória a Deus, certamente o Senhor, diz a palavra de Deus, que o importante, irmãos, é a gente fazer a nossa parte. Deus não chamou a gente para a gente converter o mundo inteiro. Qual foi a nossa missão? Semeia a boa semente. A partir do momento que nós estivermos semeando, Deus vai mandar as almas, Deus vai trazer as pessoas, Deus vai converter as pessoas, através do nosso testemunho, através dos cânticos, louvores, da ministração da palavra de Deus. Então, essas são as palavras do Senhor para nós nessa noite. Que o Senhor continue abençoando, que nós possamos nos dedicar ainda mais à obra do nosso Deus. Amém e amém, e glória a Deus. Nós vamos estar